Sejam muito bem-vindos ao podcast da Porto Editora. Nos próximos minutos vamos olhar para o novo projeto pedagógico de português para o 5º ano, o Hora das Letras. E nada melhor do que estarmos com uma das autoras deste projeto, Filipa Azevedo, para tirarmos todas as dúvidas, para que não restem dúvidas. Filipa Azevedo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu. Eu começo por lhe perguntar, vamos olhar um bocadinho aqui para as diferenças neste projeto. Porquê é que ele se destaca pela diferença? Porque, desde logo, eu percebo que ele tem 3 unidades além da unidade 0. Porquê é que optaram por esta estrutura? É verdade, o Hora das Letras é diferente, a nossa estrutura é diferente, mas a nossa diferença assenta numa lógica. Portanto, todos sabemos que qualquer texto dialoga com outros textos, até o próprio ato de ler vai implicar a criação de relações com o que já sabemos, com aquilo que lemos e até com a nossa própria vida pessoal. Assim sendo, nós entendemos que faz todo o sentido promover atividades e exercícios que vão implicar a criação de relações, momentos de reflexão também, sempre adequados ao perfil dos alunos e das turmas, para que cada um se possa transformar num verdadeiro leitor. Então, como é que fazem esta ligação entre os textos não literários e as temáticas dos textos literários? Quer-nos falar um pouco sobre isto? Para nós parece-nos que é lógico promover a introdução dos textos não literários em articulação com as temáticas dos textos literários em estudo. Portanto, fazendo com que o manual apresente assim então as 3 unidades, para além da unidade 0, que é a unidade introdutória. A ligação entre os textos literários e não literários vai promover a adoção de uma postura mais ativa, mais reflexiva, levando a que os alunos procurem o que há em comum entre os textos e desta forma se tornem igualmente mais interessados e motivados, pois isso vai permitir que tenham um desafio a cumprir. Ao mesmo tempo, vão se tornar também mais autónomos e responsáveis para as suas aprendizagens, não se limitando só a receber as informações que praticamente são impostas ou debitadas. Podemos até dizer que acabamos por, ao longo de todo o ano, nas nossas fichas de avaliação, que apresentam sempre um texto não literário, cuja temática se relaciona com a do texto literário em análise. Para além disso, esta opção prende-se também com o facto deste género de textos ser habitualmente introduzido numa unidade inicial, trabalhados de forma seguida, sem permitirem, portanto, margem para a sua consolidação. São textos muito diferentes uns dos outros em termos de estrutura, finalidade e, por isso mesmo, devem ser introduzidos de forma gradual e com tempo para o devido treino e aprendizagem. Muito bem, vamos então olhar agora para a seleção textual, para as escolhas que esta equipa de autores fez. Quer-nos falar sobre isto? Claro que sim. Ainda na mesma lógica de que os alunos interessados e motivados vão ter um papel mais ativo e empenhado, também nos parece fundamental permitir que eles contactem contextos do seu mundo, da sua realidade. Por isso optámos por uma seleção textual irreverente. Quer-nos dar aqui alguns exemplos dessa irreverência? Temos, por exemplo, textos como o conto de Walter Ugumem, Querido Monstro, excertos de Matilda, O Rapaz ao Fundo da Sala. Portanto, não vamos esquecer, obviamente, autores como Sofia de Mello Breiner, ou Ilse Loz, ou Álvaro Magalhães, que não deixa de ser importante, mas claro que também vamos ter outros autores como David Walliams, Roald Dahl ou Luís Sepúlveda. Ou seja, tudo nomes que acabam por ser muito cativantes para os alunos e esse é sempre o objetivo de quem está numa sala de aula, certo? Claro que sim, o objetivo é realmente permitirmos que os nossos alunos aprendam de forma mais motivada, mais interessada, porque é isto que vai fazer com que eles também vão cada vez mais evoluindo. E é o sucesso dos nossos alunos e é exatamente isso que sempre queremos. Portanto, estamos a falar de uma seleção textual ampla. Exatamente. E isso também se nota através das obras que nós temos. Nós temos 6 obras diferentes que incluem também 6 guiões de leitura e que estão no próprio manual. Portanto, isto vai permitir que realmente cada professor possa escolher quais as obras que se adequam às suas turmas.
Olhando aqui para a questão da gramática, porque sabemos que é também uma preocupação dos professores, qual foi a vossa opção? De que forma é que abordam a gramática ao longo de todo o projeto? Tem a ver com a nossa experiência em sala de aula. Habitualmente trabalhamos, por exemplo, os géneros textuais de uma forma lógica, organizada, mas isso não acontece com os conteúdos gramaticais. Portanto, apresentamos uma proposta de abordagem única e diferenciadora, capaz de, passo a passo, fazer com que os nossos alunos consigam adquirir todas as aprendizagens e dar resposta até a um grande desafio: organizar a introdução dos conteúdos gramaticais de forma lógica e permitir um treino efetivo de cada um deles. E como é que se faz então esta abordagem, passo por passo, como já nos disse, mas gostava que especificasse aqui um bocadinho mais. Claro que sim. Por exemplo, na unidade 1 vamos introduzir todas as classes de palavras e vamos começar, através da rubrica Recorda no Minuto, por relembrar as classes abordadas no primeiro ciclo. Por exemplo, os nomes e os adjetivos. E só depois é que vamos introduzir classes de palavras novas, como é o caso do advérbio. Há aqui sempre uma preocupação com a recuperação dos conteúdos do primeiro ciclo. Exatamente. Primeiro tem que ter bem consolidado esses conteúdos para depois podermos avançar para os novos. Portanto, quando numa subunidade depois é apresentado um conteúdo novo pela primeira vez, vamos trabalhá-lo de forma exclusiva. Só nos vamos focar em treinar mesmo esse conteúdo. Começando com exercícios mais simples, claro, e depois aumentando o grau de complexidade de uma forma progressiva. Claro que depois, mais para a frente, posteriormente, vai haver tempo para trabalharmos de uma forma mais global os diferentes conteúdos, em simultâneo. Ou seja, vamos proporcionar aqui uma abordagem progressiva, lógica e com um grau de dificuldade crescente. Quer-nos dar algum exemplo? Por exemplo, com as subclasses dos verbos, para as trabalharmos, primeiro os nossos alunos vão ter que saber identificar as funções sintáticas, vão ter de saber o que é um complemento direto, um complemento indireto, e só depois de devidamente compreendida essa matéria é que poderemos avançar para as subclasses dos verbos. Muito bem, vamos então falar sobre rubricas e eu gostava de saber, até porque imagino que existam bastantes, que o projeto tenha várias rubricas. Eu gostava também de saber, porque é uma preocupação, se há tempo para isto tudo. Sim, claro que há tempo. São estratégias diversificadas que arranjamos para realmente podermos fazer um trabalho diferenciador. Portanto, capazes de proporcionar uma verdadeira aprendizagem. Assim sendo, entendemos que os estudos dos textos não se podem limitar à exploração dos questionários de interpretação, porque senão seria uma postura passiva e iria promover também aqui uma desmotivação por parte dos alunos, e não é isso que pretendemos. Então criámos este conjunto de rubricas que vai para além do questionário de interpretação, pois vai permitir trabalhá-los de forma mais rica e ao mesmo tempo todos os domínios da disciplina de uma forma diferente, utilizando então um conjunto alargado de recursos, músicas, vídeos, imagens, filmes. Que sabemos que são do agrado dos alunos de forma geral, digamos assim. Sim. E eu acho que realmente isto vai cativar os nossos alunos para a aprendizagem, pois vai permitir que eles também promovam, tenham aqui momentos de trabalho diferentes em todos os domínios. Na oralidade, por exemplo, com as rubricas Hora do Sim ou Não ou Hora da Partilha, na leitura e educação literária com a Hora de Ligar, na escrita a Hora de Diversão, na gramática, por exemplo, Recorda no Minuto ou Aprende na Hora. Portanto, com estas rubricas todas, realmente os planos de aula vão estar mais enriquecidos e o trabalho acaba por ir muito mais além do que ler e escrever textos. Acreditamos que realmente isto no mundo atual, com o tipo de alunos que nós temos à frente, vai fazer com que seja mais fácil conquistar os nossos alunos para a disciplina, para a sensibilidade, para a arte, no fundo para aquilo que é o português, que é sem dúvida, achamos nós que é a altura, é hora de voltar a valorizar as letras. Sem dúvida alguma, até porque a Porta Editora não deixa de ser uma empresa promotora da língua portuguesa e, portanto, essa é sempre uma preocupação. Filipe Azevedo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelo seu contributo. Eu penso que conseguimos focar aqui aspectos muito importantes deste projeto Hora das Letras para Português do 5º ano, o novo projeto pedagógico da Porta Editora. Já sabe que se ainda tiver alguma dúvida, basta aceder ao site do Hora das Letras no espaço professor, mas também pode sempre recorrer à linha do professor e, claro está, ao seu consultor pedagógico. Obrigada e até breve. Porta Editora. O seu trabalho faz toda a diferença.